Boa noite a todo mundo. Queria agradecer muitíssimo a Tapera, que topou essa parceria com a Novos Estudos, muito imediatamente. Em especial, queria agradecer o Antônio pela rapidez com que topou a parceria. Quando eu cheguei com 2 ideias de debate, ele topou as 2 ideias. Então, a gente está fazendo esse primeiro debate aqui, que foi essa... Ele teve que viajar para um compromisso, mas eu queria muito agradecer a ele, então, porque a Tapera é um espaço bastante raro na cidade. A gente sempre espera que se ampliem espaços como esse, mas é um espaço bastante raro de debate e de livros, né? Queria também agradecer muito a presença desses 2 belos senhores aqui ao meu lado, que são figuras que eu admiro muito e que publicaram textos muito interessantes na Novos Estudos. Antes de apresentá-los e de começar a conversa e de explicar um pouquinho como vai funcionar, eu queria só dizer que a Novos Estudos é uma revista quadrimestral do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que neste ano completa, inclusive, 50 anos, um centro criado em 1969, por professores caçados pelo AI-5. A revista existe há mais de 30 anos, é uma revista de ciências humanas, indexada ao Cielo, isso hoje em dia é importantíssimo de mencionar, que recebe colaborações, e, enfim, a revista está à venda aí fora, assim como os livros dos nossos autores aqui. Eu vou começar aqui só explicando um pouco a lógica desse debate, né, que chama Formas de Consagração de Autores e Livros. O Sérgio é um velho colaborador da revista. Ele tem vários artigos publicados na Novos Estudos, mas tem um em especial que, inclusive, faz parte modificadamente deste último livro dele, que saiu pela Todavia, que é Os Sonhos da Periferia, que é um artigo em que ele trata de 2 escritores argentinos, né, uma chave que ele aprofunda no livro, mas que já está explícita no ensaio, no artigo, uma chave comparativa com o Brasil. E o Carlos publicou nesse último número... Bom, esse texto do Sérgio saiu nessa Novos Estudos, um pouquinho mais antiga, de 2013, quando o Brasil era outro. E o texto do Carlos saiu no último número da Novos Estudos, de dezembro agora. O Carlos faz um estudo que também ajuda a iluminar essas relações comparatistas, né, essas perspectivas comparatistas entre, no caso, Brasil e Estados Unidos, a partir da figura de um editor, que é o Knopf, Alfred Knopf, e de uma perspectiva muito interessante, que é a dos livros excluídos ou que fracassaram comercialmente, né? Então, bom, o Carlos é professor em Dartmouth, nos Estados Unidos. Ele dá aula de língua portuguesa e literatura brasileira lá. É autor de um livro muito interessante, que, de alguma maneira, também ecoa questões desse nosso debate de hoje, que é Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. O Sérgio é professor titular de Sociologia da USP e, como já mencionei, autor de vários livros, além deste último aqui, que é um pouco também objeto do que ele vai falar, embora ele tenha dito que anda já um pouco cansado de falar desse livro. Mas eu vou insistir um pouquinho mais. Então, eu não sei como vocês querem começar. Eu vou pedir para que eles falem um pouquinho desse assunto, do assunto do artigo, e aí depois eu vou propor algumas perguntas e a gente abre para o público também, que eu acho que terá suas próprias questões.
Quem quer começar? Sérgio, Carlos? Boa noite a todos, obrigado pela presença. Então, falando um pouco do artigo, esse artigo saiu um pouco de surpresa, porque quando eu fui fazer pesquisas na Universidade de Austin, no Texas, a minha intenção era totalmente outra. Eu estava atrás de outro tipo de documento e perseguindo outra questão. Eu tinha acabado de escrever o livro sobre o Érico Veríssimo. Sabia que Érico e Knopf haviam trocado, né, correspondência, haviam se encontrado no Brasil, em algumas das viagens que o Knopf fez ao Brasil. Mantinham alguma amizade, mas o Knopf não tinha sido o editor do Érico lá nos Estados Unidos, mas lá no final, nos anos 70, Érico tenta passar da Macmillan, que era a sua editora, para a editora do Knopf. E eu sabia, né, nessa correspondência que eu tinha encontrado, antes mesmo de chegar lá no Texas, de que havia pareceres. Né? Knopf, então, pegou os livros do Érico e mandou para pareceristas. E nas cartas, na correspondência, não havia nenhum detalhe sobre esses pareceres, mas o que o Knopf relatava é que os pareceres tinham sido muito negativos e que, por isso, era impossível, então, que a Knopf, a editora, publicasse os livros do Érico lá nos Estados Unidos. Bom, então eu fui atrás um pouco disso, eu queria ver se eu encontrava algum material, né, sobre esses pareceres, o que é que o pessoal tinha dito sobre as obras do Érico. E um outro foco de interesse é porque eu estava estudando, no período já da Guerra Fria, algumas instituições, não é, patrocinadas pelo Departamento de Estado norte-americano, pela CIA, que haviam entrado, não é, na área das atividades culturais e tinham promovido intercâmbios entre escritores intelectuais latino-americanos e norte-americanos, e também programas de tradução e de estudos latino-americanos. Então, eu estava atrás de documentação. A minha hipótese, o que eu queria, na verdade, verificar, é se o Knopf, né, tinha tido uma relação, né, aberta, explícita com esses organismos, né, especialmente com um que se chama, o que se chamou Congresso pela Liberdade de Cultura, que até os anos 50, 60 não se sabia, mas depois, em 66, se não me engano, revelou-se que tinha, na verdade, sido fundado com dinheiro e fomentado com dinheiro da CIA. Então, eu estava atrás disso. Quando eu chego lá para fazer a pesquisa, e vou, então, verificar, buscar essa documentação referente ao Érico Veríssimo, eu descubro que existe, na verdade, ou existem algumas pastas dentro do acervo do Alfred Knopf, que está lá, naquele centro de estudos, de coleções especiais, as pastas que chamam, então, de autores rejeitados. São muitos e de todas as nacionalidades, mas, claro, muitos latino-americanos, porque Knopf, né, a editora, se caracterizou por ser uma das primeiras e uma das que mais publicaram livros de autores latino-americanos desde os anos 40. E eu comecei, então, a entrar nesses documentos dos autores rejeitados, selecionei os brasileiros, alguns latino-americanos, e, claro, aí se abriu um outro universo, né, uma pesquisa paralela, porque os documentos são muito interessantes. Né? Eles têm formatos muito diferentes, eles vêm de fontes muito diferentes, tanto internas à editora, então os vários editores assistentes que trabalhavam lá escrevem sobre os livros, o que eles acham, por que deve ou não deve ser publicado, mas também os pareceristas externos, os tradutores. Então, é uma documentação farta e muito reveladora de como, né, da perspectiva norte-americana, esses autores brasileiros, alguns autores brasileiros que, então, estavam pleiteando serem traduzidos e publicados pela Alfred Knopf, como que eles eram vistos e avaliados. Alguns casos chamam mais atenção, são mais interessantes, até porque tem mais documentação. Por exemplo, do Pedro Nava. Foram anos e anos, né, de debate sobre as memórias do Nava,
enquanto elas se multiplicavam, porque parece que o projeto original do Nava era 1 ou 2 volumes, e quando lá na frente eles ainda estão discutindo se vale a pena publicar ou não o Pedro Nava, ele já tinha passado dos 3 volumes, 4 volumes, eles começam a se desesperar. E falam, bom, onde isso vai acabar? Né? Eles estavam lá com uma parte da tradução feita, mas com muitas dúvidas se valia a pena ou não publicá-lo. Tem também documentação relativa a Clarice Lispector, ao Jorge Amado. O professor Antônio Dimas está aqui e tem trabalhado extensivamente com essa documentação referente ao Jorge Amado e ao Gilberto Freire. E Dalton Trevisan é um outro caso interessante. Enfim, então, esse foi o meu interesse com essa documentação, tentar flagrar os critérios, se é que existem, e a lógica por trás da rejeição desses autores. Para fazer um resumo meio rápido das conclusões, o que é interessante é perceber que as coisas parecem, até porque muitos agentes estão envolvidos nessas escolhas e nessas apreciações, o processo parece muito bagunçado. Os critérios eles variam enormemente e são, de algum modo, contraditórios. Então, claro, Pedro Nava, um dos critérios, ou uma das observações que aparecem em muitos dos pareceristas e dos editores internos, é de que, bom, é uma obra muito extensa, ele escreve frases muito longas, isso vai ser um horror para traduzir. Claro, também muitas referências que o público norte-americano não vai entender, então requer muitas notas nessa tradução. Então, a extensão é um problema. No caso do Dalton Trevisan, é muito curto, ninguém vai entender, é muito sintético. Não é? Então, os critérios eles vão variando e eles vão também sendo, de algum modo, permeados por gostos, né? Algo bastante subjetivo. E alguns, dentro desse percurso da pesquisa, também foi ficando claro que a tradução e a publicação, a decisão de publicação ou não desses livros, passa por dificuldades, por funis. Né? Um deles é a disponibilidade de tradutores, para o português especialmente, se para o espanhol havia alguma dificuldade, para o português muita. Então, quem eram esses tradutores que muitas vezes começavam a opinar sobre a obra? Na maioria das vezes, gente que virou tradutor do português por acidente. Né? Sabia um pouquinho, sabia espanhol, traduziu alguma coisa do espanhol e acaba traduzindo o português. Porque realmente não havia no mercado tradutores capacitados, né? Que pudessem fazer o trabalho. Então, o Knopf, em várias cartas para muitos dos seus correspondentes, ele reclama disso. Ele fala, se você conhecer algum tradutor, pelo amor de Deus, né, para o português, quando ele vinha aqui no Brasil, ele estava sempre atrás de tradutores. Mas não só tradutores, nenhum dos editores do Knopf lia português. Então, eles tinham que fazer avaliação baseado em samples, em trechos, né, exemplares que eram traduzidos no início do processo para eles terem uma ideia do que se tratava, porque ninguém conseguia ler diretamente no português. Então, eles não tinham acesso direto à obra em português para fazer a decisão, eles se baseavam nesses trechos que eram traduzidos inicialmente. Além disso, pareceristas que não fossem os tradutores. Quem mais podia ler em português e dar opinião? Não é? Então, era uma cadeia muito fechada, não é? de especialistas de vários campos que pudessem ajudar nessas decisões. Então, esse já é um entrave enorme. Não é? As avaliações elas estão sempre baseadas num material, digamos, já problemático, né? Porque normalmente restrito, e também em competências meio restritas. Gente que nunca tinha pisado no Brasil, né? E aí dá palpite. Às vezes, né, aí tem um caso interessante da Elizabeth Bishop, que havia vivido aqui. E no caso dela, a gente percebe um outro viés, que é o viés mesmo do que ela gostava e do que ela não gostava.
de um modo geral, ela não gostava da literatura brasileira. Ela falava, né, que era muito decepcionante, que ela tentava encontrar bons autores, mas ela ficava frequentemente decepcionada. Então, aí pedem para uma pessoa dessa avaliar um texto da literatura brasileira, já vem uma carga, né, de restrições que não é só relativa àquela obra. São restrições que vêm de outras experiências. Editores lá dentro também diziam, realmente eu tenho que confessar, não tenho nenhuma boa vontade com literatura latino-americana. Eles falavam isso, escreviam isso nas cartas. Então, o ambiente parecia muitas vezes não propício. Contrabalançando isso, o Knopf era absolutamente apaixonado pelo Brasil e tinha boas relações com os escritores brasileiros. Então, ele realmente fazia, digamos, o contrapeso da balança e tentava, insistia, como foi o caso do Pedro Nava, anos insistindo, achando que vale a pena. Mas chega um ponto, ele diz, bom, eu também tenho que confiar nos meus editores assistentes. Né? Então, enfim, o artigo é um pouco sobre isso, ele passa sobre esse processo de avaliação, tentando dar conta, não de uma síntese desse processo, mas pelo menos perceber os vários elementos que estão envolvidos e que tornam esse processo bastante complexo, né? E triste, porque, enfim, são livros rejeitados, né? E de autores, às vezes, de quem a gente gosta. Bom, depois eu vou te pedir para falar um pouquinho mais. Quem são esses autores? Porque acho que as pessoas vão querer saber mais do que você disse. Mas deixa eu passar para o Sérgio aqui, então, para ele falar. Então, obrigado pelo convite. Prazer estar com o Carlos aqui, conhecê-lo. Então, quando ela falou que eu não quero falar do livro, não é isso, é que não, eu já falei muito do livro. Eu tinha pensado em propor para vocês um confronto entre dois modos de organização da consagração, no mesmo período, quer dizer, do que Alfonsina e no Brasil, nos anos 30, o Estado Novo, etc. Então, eu vou começar pelo Brasil, porque o caso da Alfonsina e do Quiroga é mais fácil de explicar no final, enquanto que no Brasil, como a literatura não tem mais a centralidade que tem na atividade cultural hoje, talvez seja até difícil para vocês atinarem como a literatura era absolutamente crucial nos anos 30. A literatura era o centro da vida intelectual e da vida cultural brasileira. Então, digamos assim, que no Estado Novo, essa forma de consagração literária está inteiramente conectada com o esquema, digamos assim, de dominação cultural armada pelos escritores junto ao Estado, certo? Então, eu vou dar alguns parâmetros para que vocês possam atinar com o que eu estou falando. Por exemplo, um padrão importante no Estado Novo, quer dizer, que já começou no início dos anos 30, mas dura até os anos 50, é uma espécie de montagem de um cânon da literatura brasileira através de edições comentadas e críticas. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos. O Ministério da Educação encomendou ao Manuel Bandeira uma antologia de poetas da fase romântica e uma antologia de poetas da fase parnasiana. Mais adiante, foi-lhe encomendado que organizasse a poesia completa do Afonso de Guimarães. Mais adiante, foi encomendado uma antologia da lírica brasileira. Também foi encomendado, tudo pelo Ministério da Educação, o Guia de Ouro Preto. Então, vamos chamar atenção para o fato de que não se trata de uma iniciativa individual, não foi ele que decidiu organizar essas antologias. Todas essas encomendas fazem parte de uma política cultural, certo? Mas essa política cultural não se restringia à edição de livros. Ela também envolvia formas de consagração institucionais.
quem entrava e quem não entrava para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, quem era ou não era editado pela José Olímpio. A José Olímpio, embora fosse uma editora privada, era uma editora inteiramente manietada pelo grupo de escritores que estava à frente do Estado. Não saía ninguém na José Olímpio que não tivesse o aval desses escribas consagrados que estavam ligados ao Estado. E o problema da academia é um outro problema interessante, e o caso do Bandeira é muito revelador, porque eu trouxe aqui minhas notas sobre a academia, porque a academia é tanto dado que precisa ter as coisas na mão, certo? O Bandeira acho que é eleito em 41 ou 40, e o Getúlio Vargas é eleito em 40, certo? Deixa eu só abrir aqui a página, porque os dados são bastante interessantes. Em 1940, ele é eleito Bandeira com 21 votos, o Vargas é eleito com 39 votos e apenas uma abstenção. Então, digamos que a eleição do Vargas é muito reveladora da adesão do conjunto de acadêmicos à política cultural e ao establishment político e literário. É disso que se trata, de uma República das Letras. Se algum momento da história do Brasil esse nome se adequa, é isso daí. Essa é uma República das Letras. Mas o que é interessante no processo da montagem do corpo acadêmico é de que os anos 40, quando o Bandeira é eleito, também são eleitos Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo foi eleito antes de dirigir Amanhã, que era um órgão oficial do regime. Menotti Del Picchia foi eleito em 43. Eu tinha notado aqui, não sei se é o Alceu, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto e Alceu Moroso Lima, que, digamos, são nomes da primeira geração do movimento modernista no Rio e em São Paulo, se elegeram antes do Estado Novo. O Guilherme de Almeida se elegeu em 30, antes da Revolução de 32 em São Paulo, a qual ele aderiu e sustentou antes do exílio. O Alceu se elegeu porque o Alceu pertencia, na verdade, a uma rede de escritores intelectuais. Ele era cunhado do Afrânio Peixoto, ele era o cunhado do Otávio de Faria, tinha tido vários membros da família que tinham sido acadêmicos. Então, o Alceu era uma figura central no Ministério da Educação, porque ele era, digamos assim, o representante leigo da Igreja Católica dentro do aparelho do Estado, para defender as políticas educacionais para o ensino secundário, para o ensino primário, certo? A Igreja tinha grandes investimentos no secundário e tentou protegê-los através de políticas favoráveis no Conselho Nacional de Educação. Então, o que é interessante é ver que os modernistas que se elegeram são praticamente todos aqueles que estão mais do lado conservador, digamos assim, simplificando, a direita modernista. Menotti, Cassiano, Guilherme de Almeida, certo? Isso é a direita modernista. Mas isso não quer dizer que a esquerda modernista não tenha se aventurado. O Oswald se candidatou 2 vezes nesse período e perdeu as 2 vezes, certo? Então, é claro que ele tem textos contra a academia, mas esses textos contra a academia são de puro rancor e ressentimento, porque ele tentou se eleger, certo? Então, digamos assim, por que era tão importante o acesso à academia? Não estou falando da academia hoje, estou falando da academia naquele momento. A academia, naquele momento, era uma instância de consagração absolutamente decisiva, assim como ser publicado pela editora José Olímpio. Para um ensaísta como Gilberto Freire ou Sérgio Buarque, era absolutamente central ser publicado pela Documentos Brasileiro. Então,
eu estou dando todos esses dados para mostrar que o sistema público dessa República das Letras estava propondo uma política cultural e implementando uma política cultural a favor de um conjunto de escritores que estavam vinculados ao Estado. Eu não estou sugerindo que eles eram servis ao Estado, não é nada disso. O problema é que era um sistema que todos estavam tão conectados que nem se davam conta, certo? Quer dizer, essa pergunta sobre a natureza da encomenda, por exemplo, era uma coisa difícil de atinar, porque aquilo estava naturalizado. Eles todos estavam participando de um sistema ao qual tinham aderido, porque achavam que aquele sistema era legítimo e que estava fazendo bem à literatura brasileira, certo? O que acontece na Argentina? Para não falar muito, eu já vou passar para... esse livro aí que ela mostrou, Sonhos da Periferia, ele, na verdade, o artigo central do livro é sobre a revista Sul, a Vitória Ocampo, o grupo da Vitória Ocampo. Quer dizer, Vitória Ocampo quer dizer Borges, as outras irmãs Ocampo, Silvina, o grupo de escritores, digamos assim, seguidores da literatura pura e imaculada que o Borges estava propondo. Esse era o grupo dominante. Mas isso não quer dizer que na Argentina da época não existiam outros grupos. Existia o grupo socialista, existia cenáculos ligados a todos os escritores ligados às diversas imigrações, existia uma literatura italiana, uma literatura judaica, revistas judaicas, revistas italianas, existia revistas de variedades, revistas culturais e de divulgação para a massa de leitores, e foi nessas revistas de variedades que Alfonsina Storni e o Horácio Quiroga, que são dois escritores que são do outro artigo, que eu me interessei por eles justamente porque eles tinham sido rechaçados pelo grupo do Borges. Então, vamos dizer que o reconhecimento deles se dá em duas etapas. No primeiro momento, eles fazem sucesso de vendas e fazem sucesso na mídia. Quer dizer, a Alfonsina foi objeto de diversas matérias em revistas de variedade. Ela foi muito fotografada, cozinhando, na sacada, vestida com toalete chique, andando na rua. Ela fazia um grande sucesso. Digamos que era... o que seria o equivalente dela hoje? Eu não vou falar nome nenhum, porque vai dar merda. Ela não era uma... a notoriedade dela, não o reconhecimento, a notoriedade adivinha não apenas do que ela escrevia, que era basicamente poesia e duas colunas em jornais, uma numa série, num jornal durante um tempo e outra no outro ao longo dos anos 30. Adivinha dessa mescla de experiências sociais que ela encarnava e que tinha grande repercussão. Ela era mãe solteira, ela era autodidata, professora, tinha feito a carreira com o esforço dela, não dependeu de nenhum grupo de escritores dominantes, começou a carreira escrevendo, dependendo do que ela escrevia, artigos para a imprensa. Então, digamos que a ascensão dela e a notoriedade dela foi adquirida como uma espécie de self-made woman, certo? Quer dizer, em termos de escritores, na época, ela era a antítese do grupo chique aristocrático em torno da Vitória Ocampo, certo? A Vitória Ocampo era uma coleção de famílias ilustres, quer dizer, não só os Ocampos, como é que é o nome do outro que trabalhou com o Borges lá, casado com a Silvina? Bioy Casares, família riquíssima, certo? Pai grande colecionador de arte, que tem um livro de memórias impressionante, certo? Então, outro dado interessante para mostrar a tensão, quando Quiroga morreu e Alfonsina morreu,
todos os dois morreram nos anos 30, final dos anos 30. O Quiroga se suicidou e a Alfonsina também, mas todos os dois estavam com câncer, um com câncer na próstata e a Alfonsina com uma metástase generalizada. Naquela época não se sabia o que fazer, certo? Então, a revista Sul da Vitória Ocampo fez uma menção através de um artigo de um escritor, quer dizer, que é eu marquei também aqui, para não me lembrar de todos os nomes, que era muito ligado ao Borges, que era Lanuza. Como é que é o nome todo dele? Eduardo Gonzalez Lanuza. Quer dizer, que é hoje pouco conhecido, pouco lido, mas que era digamos assim, um dos rapazes de serviço do trabalho do Borges dentro da revista. E ele escreveu um artigo, na verdade, odioso sobre Alfonsina, onde ele dizia o seguinte, que a poesia da Alfonsina poderia ter tido algum interesse, eu não estou sumarizando com má vontade, não. É exatamente isso. Poderia ter tido algum interesse se ela tivesse conseguido velar o que havia de experiência pessoal na sua poesia. Que o fato de ser uma poesia confessional, desbragadamente confessional, tirava toda a qualidade literária do que ela fez. Isso era um elogio fúnebre. A mulher tinha se matado, certo? Quer dizer, o artigo todo era nessa toada. Tá bom. É que para segurar tudo isso. Não, tudo bem. É que eu marquei para lembrar os nomes aqui. O Quiroga também, quando morreu, foi mais bem tratado, mas em termos. Quer dizer, foi mais bem tratado no sentido de que, em vez de eles convidarem um dos acólitos do Borges para escrever contra, eles convidaram um amigo do Quiroga que fez um elogio, que é como é que chama o cara? Esse é a idade um pouco também, né? Aqui é o cara que escreveu... Ezequiel Martínez Estrada, que escreveu Radiografia de la Pampa, certo? Que era, digamos, um dos grandes ensaios nativistas, digamos, que seria o equivalente da nossa leva Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado. Só que Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado realmente eram resultado de um trabalho de pesquisa, de investigação, enquanto que todos esses nativistas argentinos era chutômetro geral, certo? Era gente que não tinha formação nenhuma e que estava, na verdade, revivendo uma tradição de nativismo muito antiga que já vinha do século XIX. São textos interessantes, mas... Então, eles chamaram ele, fizeram um elogio fúnebre através de um amigo, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é para os dois momentos. Quer dizer, esse momento de notoriedade e de profissionalismo, porque ambos viviam do que escreviam, certo? Quer dizer, eu não vou ter tempo aqui, mas a situação do escritor profissional na Argentina começa a se solidificar e se consolidar desde o final do século XIX, e nos anos 30 já tinha muitos escritores que viviam do que escreviam para a imprensa. Eram poucos, como Quiroga e Alfonsina, que ganhavam dinheiro com os livros. Não era muita gente, mas com a imprensa, isso era o pão de cada dia. Era disso que eles viviam, certo? Ela não tinha coluna na imprensa e dava entrevistas e matérias em revistas ilustradas, porque ela queria, porque ela era obrigada a se sustentar com esse tipo de contribuição. Então, digamos que ela constrói uma carreira
na mídia da época, e é isso que eu quero frisar. Quando eu quero dizer na mídia da época, quer dizer, dar entrevistas, matérias ilustradas, com muitas fotografias, como se fosse revistas de celebridades, certo? Como é que é? Caras, certo? Ela fez dezenas de entrevistas desse tipo. Em paralelo, ela ia publicando a cada um ano e meio, um livro de poesia, que eram grandes sucessos de vendas. Muitos deles tiveram terceira, quarta edição em questão de 2 anos. 2 deles foram publicados na Europa, em italiano e em francês. E o Quiroga, a mesma coisa, quer dizer, como ele conseguiu rapidamente detonar a fortuna familiar em 2 ou 3 anos, ele ficou a zero. Então, ele tinha que sobreviver e financiar os 2 casamentos, as 2 separações, e todos os filhos que eram contra ele, e mais as maluquices que ele inventava na Pampa Argentina, quer dizer, plantar coisas que não davam certo, quer dizer, erguer, todas essas atividades dele como químico, inventor. Ele é uma figura fascinante, mas ele vivia dos contos, ele vivia do que ele recebia da imprensa, ele vivia da crítica de cinema, ele vivia de um trabalho profissional na imprensa. Então, digamos, o momento da notoriedade dos dois não é o momento da sua consagração, porque eles eram rechaçados por aqueles que detinham o poder e a autoridade de consagrar, certo? Só nos final dos anos 60, que a coisa começa a virar. E a coisa começa a virar e os sintomas, os indicadores são simples, certo? E são inequívocos. No final, acho que dos anos 50, foi feita a primeira edição do diário dele de viagem a Paris, que é um texto muito interessante e muito chocante também. A primeira edição não teve tanta repercussão, mas a segunda, como é uma introdução do Monegal, anos depois, teve uma baita repercussão. Poucos anos depois, já nos anos 80, a obra, tanto da Alfonsina quanto dele, foram publicadas em muitos volumes, separando prosa, poesia, material para a imprensa, pela editorial Losada, que era uma editora prestigiosa. A coleção Arquivos, que foi publicada na Venezuela, e que era um índice de consagração inequívoco para a literatura latino-americana, fez um volume enorme de mais de 1.200 páginas, com todos os contos do Quiroga. E todas as histórias da literatura argentina dos anos 70 para cá recolocaram eles no cânon. Quer dizer, tiveram que, primeiro, desbastar todo o trabalho rançoso de quem tentava destratá-los, desmerecê-los, diminuí-los, rebaixá-los, certo? Vamos dizer assim, eu sou sociólogo, eu não sou crítico literário, nem sou escritor. Eu leio muita literatura, mas sou sociólogo, certo? Eu tenho muitos amigos letrados que leem muita literatura, mas não leem nada de ciências sociais. Então, quer dizer, a gente fica aí na compensação. Eu acho a obra, quer dizer, eu li a poesia inteirinha dela, que é um assunto de um dos itens da análise. Por que a poesia dela era desconsiderada e era rebaixada? Primeiro por isso, porque era um registro confessional absolutamente, quer dizer, óbvio, explícito. Segundo, porque ela tinha um repertório de imagens bastante escandalizantes para a percepção da época. Quer dizer, imagens de cópulas, imagens fálicas, e isso não era ela nem tentava velar muito isso, certo? Por que ela era criticada? Porque realmente ela tinha um certo linguajar preciosista que podia incomodar um certo tipo de critério, digamos assim, literário,
dizer, onde esse modelo Rubem Dario e tudo já estaria no declínio, certo? Só que eu acho que ela fazia isso numa chave de metalinguagem, também fazia isso um pouco de brincadeira. Então, eu acho que a leitura da poesia dela hoje, se alguém se interessa e conhece o contexto, quer dizer, eu acho que é difícil abrir um livro dela, começar a ler e dizer, bom, tem que atinar com esse contexto todo em que aquilo apareceu. Dado o contexto, eu acho uma obra notável, realmente notável. Eu não estou falando que é uma vida notável, porque eu também acho que é uma vida notável, mas eu acho que é uma obra notável. E idem a dele, certo? Ele também, qual era a dificuldade? Ele tratava de muitos temas escabrosos. Todos os contos mais famosos dele são contos de arrepiar os cabelos, certo? É um escritor notável, eu acho sensacional, certo? Eu gostaria de ter feito no livro uma análise também dos contos dele, mas não dava tempo ao artigo, e o artigo ficaria muito grande. Então, quer dizer, vocês veem que são um sistema privado, que era o sistema argentino, era um sistema onde os canais de consagração eram monopolizados por certas famílias, certos grupos, certos núcleos. E a revista Sur, digamos assim, é o epítome desse modo de operação. Enquanto que no Brasil, o modo de consagração está inteirinho atado aos mecanismos ligados ao Estado, certo? E não é por uma, vamos dizer assim, não é por uma política de incriminação, é assim que se dava a montagem da proteção e da viabilização da vida literária, certo? Então, são regimes completamente diferentes de consagração. A consagração do Quiroga e da Alfonsina só veio a ocorrer, digamos assim, mesmo nos anos 90, certo? Então, para finalizar, um grande indicador de consagração é o número de biografias. Eu acho que já foram escritas umas 15 biografias da Alfonsina, boas e mais, certo? Do Quiroga já foi publicado quase toda a correspondência, certo? Então, todos os sinais de consagração recentes os recolocaram, os reinseriram no cânon de um outro jeito, certo? Então, como diz, tudo é história. Obrigada, Sérgio. Bom, tem um monte de coisa aqui. Eu vou pedir, então, um pouco para que vocês dois, começando pelo Carlos, para que vocês falem de algumas figuras que são centrais no texto de vocês, ou pelo menos como exemplo. Eu pensei, sobretudo, no Jorge Amado e um pouquinho menos no Gilberto Freire, que são figuras centrais ali no seu artigo para entender essa ideia, essa relação com o Knopf, né? E o Sérgio, queria que você falasse da relação com o Borges, porque tem alguma coisa que é curiosa, eu não estou fazendo essa pergunta ao mesmo tempo à toa, mas porque o Sérgio sustenta que há um mecanismo ali também de valoração, digamos, da literatura borgiana, que tem a ver um pouco com alguma coisa que necessita de uma exegese crítica, quase, para ser compreendida, né? E a gente, quando pensa nas versões brasileiras, enfim, um ensaísta, um escritor, você teria, então, dois autores muito ligados à própria terra, né? Enfim, digamos, à cor local. E o Borges escaparia um pouco disso, né? Então, um pouquinho para a gente pensar também se isso é critério de consagração ou não, e falar um pouquinho da relação do que vocês pesquisaram a partir dessas figuras. Bom, primeiro, pensando em tudo que o Sérgio falou agora, e pensando no meu artigo,
É claro que aí eu estou trabalhando, digamos, com uma outra instância mesmo nem sei se é de consagração necessariamente, não é? Mas pelo menos de algum reconhecimento em outra cultura, em outro sistema literário, sistema de edição, né? Então, isso também complica, no sentido que você tem nomes que já são consagrados, digamos, ou já eram consagrados nesse momento, a partir dos anos 40, mas especialmente essa documentação que eu investiguei, ela se concentra nos anos 60, 70, 80, então já bem lá mais para frente, né? Então você tem nomes como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, não é, que já estavam de algum modo consagrados, e aí eles entram num outro sistema que absolutamente, ou aparentemente, desconsidera o que eles são, não é, no sistema brasileiro, e é quase como se começasse do zero, não é, como se fossem autores novatos que estivessem outra vez né, tentando, de algum modo, encontrar um espaço. Então, isso já é uma coisa interessante, né, dentro desse processo, na investigação desses documentos. Mas acho que você fez essa pergunta do Jorge Amado e do... de quem mais você falou? Do Gilberto Freire. Porque, claro, a questão da cor local, não é isso que genericamente a gente pode chamar de cor local, né, as marcas que ancoram esse texto, né, sejam de ficção, sejam não ficção, na cultura nacional que vai ser estrangeira, né, para os americanos, outra vez, é um dos critérios muito dúbios, não é? Porque tem horas que isso, sim, parece que é atraente, não é? Ou é considerado como um elemento que pode fazer com que os leitores norte-americanos se interessassem, e o caso de Jorge Amado realmente é muito conhecido até, não é? Quer dizer, a sua exuberância tropical foi sempre considerada um elemento que poderia ser atraente, positivo para a divulgação da sua literatura em outras terras, e lá nos Estados Unidos especificamente. Mas claro que, mesmo no Jorge Amado e em outros autores, isso também é um problema, né? Outra vez, entra na questão de que, mas toda essa parte, por exemplo, relacionada a candomblé, né, como é que o leitor norte-americano vai conseguir entender isso, visualizar isso, sendo que ele vem de uma tradição, né, muito diferente, que não tem pontos de contato com essa dimensão, né, mística de outra realidade que, de algum modo, se comunica com a nossa realidade concreta. Então, aí as observações começam a ir no sentido contrário, né? Não, isso vai se dificultar, isso vai precisar de nota, isso vai precisar de uma tradução que, de algum modo, dilua esse exotismo. Por outro lado, autores que não são exóticos, né, e que, de algum modo, poderiam ser considerados universais, e aí, no caso, eu não vi nenhuma documentação relativa a Borges, mas esses autores também colocam um problema. Um pouco foi o caso do Érico Veríssimo. Nessas apreciações, às vezes bem negativas da obra do Érico Veríssimo, um dos pontos é esse. Qual o interesse para um leitor norte-americano de uma literatura urbana que traz personagens que poderiam estar numa cidade norte-americana também, com questões existenciais que são universais, entre aspas? Qual é o interesse de ler isso através dos olhos de um latino-americano? Um dos pareceristas fala algo como autores europeus e americanos já fizeram isso melhor. Então, para que a gente vai publicar um texto desse, não é? Então, a questão da cor local, outra vez, ela não é coerente, né? Esse sistema ele não é coerente. Argumentos contraditórios são aplicados em momentos diferentes, tanto em momentos mesmo, pensando na questão temporal, quanto em autores diferentes sem nenhuma coerência, né? E, claro, e por agentes diferentes também, né? Editores diferentes, ou pareceristas diferentes, ou tradutores diferentes. Então, é uma grande confusão. E o Érico, acho que o caso do Érico continua sendo bem interessante,
Porque o Érico, lá nos anos 40, muito cedo, e junto com o Jorge Amado, ele conseguiu ser traduzido e publicado. Ele tem várias obras, né, que foram traduzidas, todas dentro de um incentivo da política cultural norte-americana, dentro da proposta da boa vizinhança. Não é? Então, claro, os livros foram traduzidos, mas eles não são lidos, né? Eles são traduzidos, eles existem fisicamente durante um tempo, somem. Então, por isso que também a tradução, não é, ela não é automaticamente, necessariamente, uma prova de consagração, porque essa literatura pode ser esquecida. E, infelizmente, eu acho que isso ajuda a pensar, inclusive, o nosso momento atual. Né? Às vezes a gente, né, encontra artigos e fica contente. Tem tradução, né, de autores brasileiros contemporâneos, né, na Feira de Frankfurt. Bom, então, aí são traduzidos, esses livros basicamente não vendem, são lidos por quem? Né, não encontram resenhas, é uma outra questão que o Knopf se queixava muito nos livros que finalmente ele traduzia e publicava, de latino-americanos. Depois ele ficava muito enfesado porque não havia resenhas críticas e, portanto, não chegava ao público, né, um incentivo para a leitura. Então, a tradução por si só também não significa muita coisa em termos de consagração. Né? Talvez ela sirva como consagração retroativamente no espaço nacional. Né? Eu sou um autor traduzido, fui traduzido para tantas línguas. Né? Então, isso volta para o espaço nacional. Mas lá fora, às vezes, isso significa muito pouco. Né? E aí eu acho que tem uma outra coisa que o Knopf também já intuía e de algum modo, mencionava, que é muito difícil você tentar fazer com que uma literatura estrangeira penetre em um outro espaço cultural e seja avaliada, divulgada e efetivamente consumida, lida e pensada, se essa literatura chega desacompanhada. Né? Então, um pouco a exegese que você está falando dos textos do Borges, eu não sei como foi isso com o Borges, mas você tem a tradução das obras de ficção, mas muito pouca tradução, por exemplo, dos estudos literários, sociológicos, feitos por brasileiros ou latino-americanos, se a gente for ampliar a discussão, que acompanhem essas obras e que, de algum modo, promovam uma discussão sobre essas obras e sobre a literatura nacional. Você fica esperando que, então, nessa outra cultura, surja um grupo que se interesse por fazer essa crítica, né, que ajuda a estudar, a pensar, a divulgar e, de algum modo, a marcar um lugar para essas obras traduzidas. Na ausência de tudo isso, essas obras caem num vazio. Né? E a minha experiência, por exemplo, dando aula de literatura brasileira lá nos Estados Unidos, ela se ressente disso. Você não tem, se o curso é em português, você não tem apoio. Né? Desculpe, se o curso não é em português. Né? Se é em português, claro, se os estudantes podem ler português, tem a crítica na língua original. Mas muito pouco se você está trabalhando no inglês. O que você tem de apoio? Né? O que esses estudantes podem ler para criar uma discussão? Muito pouco, né? A não ser que seja uma crítica já originada lá mesmo, que às vezes traz questões outras, né? Que, por exemplo, podem não me interessar como professor. Né? Então, essas obras elas ficam num vácuo. Lembrei só daquela anedota com que você abre seu livro, que o Jorge Amado conta para o Érico Veríssimo. Só conta isso para eles, porque é tão curioso. Das livrarias na Itália? Bom, sim, porque, claro, como eles eram absolutamente exceções naquele momento dos anos... Eu acho que aquilo já está nos anos 50, se não me engano. Eles são exceção, exceção porque eram escritores brasileiros justamente que viviam das suas obras já, nos anos 50, certamente, não é? Faziam sucesso e vendiam obras de grande tiragem para a época, mas eram exceções também no sentido de terem suas obras já traduzidas para muitas línguas. Então, estão os dois, Jorge Amado e Érico Veríssimo, na Itália, e eles passeiam pela rua, encontram uma livraria, e nessa livraria tem uma obra traduzida do Jorge Amado para o italiano, e está escrito embaixo, o maior escritor brasileiro.
Aí eles andam mais alguns metros, encontram outra livraria, e aí tem uma obra do Érico Veríssimo, e também está escrito embaixo, o maior escritor brasileiro. Né? Então essa vira uma piada interna na amizade do Jorge Amado e do Érico Veríssimo, que durou aí para o resto da vida. Sérgio. Vamos, o negócio do Borges tem que ter alguns dados antes para a gente localizar. Primeira coisa é que o sistema intelectual brasileiro, o sistema literário brasileiro, é muito mais autárquico historicamente do que o sistema latino-americano, certo? A relação da vanguarda argentina com, digamos, a geração de 90 na Espanha é uma relação muito forte, enquanto que a relação do modernismo brasileiro com o modernismo português, que foi de recepção tardia, inclusive em Portugal, é nula, praticamente nula. Estou exagerando um pouco para ficar claro. Segundo, que existe uma complexidade no modo de operação do sistema literário latino-americano, existe também no Brasil, mas é interno, que é sempre uma competição entre mexicanos, argentinos, tem sempre uma tensão entre esses polos de produção cultural que tem altos e baixos conforme as gerações, certo? Então, digamos, a geração, uma certa geração mexicana tem uma notoriedade, uma consagração mais rápida do que uma outra geração argentina. Isso também se estende ao ramo editorial, porque quando tem a Guerra Civil Espanhola e há o exílio dos intelectuais espanhóis para o México, quando se cria o Fundo de Cultura Econômica, certo? E todo esse surto de tradução dos ensaístas, dos clássicos europeus, etc., isso é um momento de dominação intelectual mexicana, certo? Depois, a coisa vai para a Argentina. Tem também a tensão das tonalidades idiomáticas do exercício literário do espanhol na América Latina. Uma coisa é como os mexicanos escrevem, outra coisa como os argentinos escrevem, etc. Bom, isso é longo, mas é para chegar ao ponto. Essa geração, essa experiência do Borges nos anos 30, quando a revista começa, em 1931, o Borges tem 29 anos, certo? Quer dizer, quando ele está bem jovem quando a revista começa. Até o início dos anos 40, ele é fundamentalmente na revista um crítico de cinema, publica alguns artigos, algumas resenhas, mas só no início dos anos 40 é que ele começa a publicar os primeiros textos que são mescla de ensaio com ficção, certo? E a partir desse momento, quer dizer, até a queda, até a ascensão do pré-peronismo, quer dizer a derrubada do sistema se dá em 43, o Perón vira secretário do Trabalho, em 45 ele é eleito. Digamos, ao longo dos anos 40 é que ele se firma com esse padrão, quer dizer, de literatura, essa mescla novedosa, digamos assim, de ensaio com ficção. Como se deu a consagração do Borges? A consagração do Borges não aconteceu na Argentina. A consagração do Borges se deu na França, certo? E o maior indicador disso, ele é o único escritor latino-americano que saiu na Pleiade. Não existe nenhum outro escritor latino-americano. E isso foi através da Revista Sul, porque na Revista Sul ele se tornou próximo do Roger Caillois, que era um namorado da Vitória Ocampo, que estava meio exilado, encostado na Argentina durante a guerra, e ela financiou uma espécie de filial francesa da Revista Sul, que é a Lettre Française. Quando ele voltou para a França, depois da guerra, ele teve uma
dirigiu uma coleção de literatura latino-americana e publicou o Borges. Entre parênteses, o Borges tinha feito uma resenha detonando o livro dele sobre o romance policial 3 anos antes. Então, digamos que o sujeito foi até generoso. Como é que o Borges... Por que essa consagração francesa só podia se fazer no registro do Universal? Claro, porque os franceses, o público francês, sabia da Argentina, da história argentina? Nada. O público francês não tinha nenhum elemento de repertório para ler a poesia do Borges dos anos 30. Aquilo era ilegível para o público francês. Por isso é que o Borges, de uma certa maneira, quando republica as obras de poesia, os 3 livros dos anos 20, nos anos 40, ele, de uma certa forma, quer dizer, modifica completamente os 3 livros, elimina poemas, tira as dedicatórias, troca os títulos, porque, de uma certa forma, ele tem que fazer um esforço e um empenho para que aquilo seja palatável. E a poesia dele, agora é gosto puro, eu acho a ensaística intelectualista chatésima, mas eu adoro ele como poeta. Eu acho que ele é um grande escritor, mas qualquer texto dele é sensacional de ler, é fantástico, mas eu acho que não me emociona nada a ficção, absolutamente nada. Tem uns contos bacanas e tudo, mas a poesia, a obra inteira, ela tem que ser adaptada num regime de consagração internacional, esbatendo, abrandando tudo que tem a ver com a marca do nacional. Certo? Então, digamos que a consagração dele, tanto assim que, no final dos anos 30, a Revista Sul, é promovido um inquérito entre todos os maiores críticos literários argentinos para dar um prêmio nacional ao escritor ou à obra mais importante. O Borges fica em 9º lugar, ou 10º lugar, certo? Quer dizer, a Revista Sul, 2 meses depois, publica uma espécie de edição de consolação, convidando os amigos para dizer que injustiça. Esses amigos que escrevem que injustiça, etc., no meio também soltam umas farpas, dizendo que aquilo não era tão bom, isso aqui era um pouquinho melhor, certo? Quer dizer, é um tiroteio só. Então, o problema da consagração do Borges não se fez pelo nacional. Agora, quando a Rita faz o negócio da exegese, eu acho que é o seguinte, eu acho que isso tem a ver com a crítica literária, quer dizer, pós-bartesiana, etc. Teria que dar muitos dados aqui para tornar compreensível a história. Mas, digamos assim, quanto mais consagrado, mais implica numa exegese. Ou seja, o Borges não é um escritor para leitores comuns, é um escritor para escritores, certo? Borges, Beckett, Joyce são escritores para exegetas, certo? Quer dizer, não são escritores de leitura corrente, porque o leitor corrente não tem o repertório literário para atinar com aquele acúmulo de referências. O Borges é ilegível se a pessoa não conhece história literária. Ele é ilegível. Os ensaios dos anos 30, 40 não são legíveis, só são legíveis. Quer dizer, pode dizer, eu li e entendi. Não entendeu porra nenhuma, porque todas as referências, certo? São referências de quem conhece a história literária. Então, o que eu me insurjo é contra essa ideia de que é possível ler o Borges sem levar em conta o seu encaixe nacional. É verdade, a consagração se fez no plano universal, e é o único escritor latino-americano dessa geração que teve esse tipo de reconhecimento. Nenhum escritor brasileiro teve esse tipo de reconhecimento. Nenhum, certo? Aliás, vamos fazer um parêntese. Só as artes plásticas
e arquitetura no Brasil é que tiveram reconhecimento internacional. Nenhuma outra atividade cultural teve esse mesmo reconhecimento internacional, certo? Então, eu acho que aí são, quando eu falo com o negócio da exegese, é que um autor como ele, que conseguiu impor um modo de leitura que dependa de uma crítica profissional para tornar inteligível a escrita, isso é um tento formidável, certo? Porque isso é o máximo da consagração em matéria literária, do ponto de vista internacional, a partir de um certo momento, de um paradigma da crítica literária. Quer dizer, houve outros momentos que o paradigma era mais nacionalista, mas o paradigma que se montou nos anos 70 e 80 é um paradigma formalista no limite, certo? Então, digamos, mas aí há o último número do Acte de la Recherche, a Ciência Social, há um artigo formidável sobre isso que eu não estou conseguindo resumir, que é como é que os embates na crítica literária francesa, anglo-saxônica, nos anos 70, 80, quer dizer, em torno Barthes, todo esse Derrida, etc., monta esse paradigma da exegese e do universal. E quando, por exemplo, saiu há uns 7, 8 anos atrás a edição do Machado em inglês, que o Michael Wood fez a resenha no New York Review of Books, onde ele diz que o Machado ninguém precisa conhecer nada do Brasil para gostar do Machado, certo? E fala no artigo um absurdo, dizendo que o que o Roberto escreveu sobre o Machado nenhum leitor precisa ler aquilo para entender o Machado, certo? Não estou dizendo que precisa ler só o Roberto, mas o Machado, eu acho que dizer que você pode entender o Machado sem atinar com nada da sociedade brasileira, que você pode ler os contos do Borges sem atinar com nada da sociedade argentina, isso me parece um disparate, certo? De quem que é o texto que saiu no Acto? Agora não lembro, cara, mas é esse, o último número. Tá, depois eu olho. Bom, Número sobre o campo literário transnacionais. vou olhar. Eu teria mais perguntas, mas acho que é hora de abrir para o público, que imagino que tenha questões. Então, por favor, quem tiver, se não tiverem, então, Josélia. Agradeço, Picelli, Michilo, os dois são sobrenomes italianos. Uma coisa que eu percebo, eu fiz um estudo sobre Jorge Amado, é que o fato dele ser lido no Brasil, já naquele momento que ele é traduzido, talvez mais uma hipótese. Eu não encontrei ainda nenhuma documentação, queria te perguntar se você encontrou. Um fator estimulante para os editores. E isso também explicaria por que o Érico também interessa a eles, mesmo tendo esse parecer que não é tão favorável dos pareceristas da Knopf, ele foi traduzido nos Estados Unidos, em outros países da Europa. Então, o que eu percebo é que tem essa coincidência, até porque o primeiro livro do Jorge Amado que sai lá é o Terras do Sem Fim, que é um livro sobre briga de terras, né, de senhores do sul da Bahia. Que também não tem essa cor, quer dizer, tem um pouco de cor local, mas não é um livro que trata, por exemplo, de candomblé. Então, eu sempre fiquei com a sensação de que o fato dele ser lido no Brasil, né, na comparação com outros escritores, porque essa fama dele de popular acompanha ele já desde a arrancada, era um fator que, talvez, no trato entre agentes e editores, era sempre lembrado. Olha, ele é muito lido, então o cara podia não estar com um autor que era um autor de escritores, né, mas era a garantia de que ele provavelmente ia encontrar leitores também. Eu não sei se tem, nesses textos, nesses pareceres, nessas cartas, informações sobre vendas dos autores. Se eles comentam, olha, esse aqui é muito lido, porque a Clarice não devia ser muito lida nesse momento. Ela agora é mais lida do que naquele momento. Acho que,
dá para responder de várias maneiras, mas uma coisa importante de levar em consideração são os momentos das traduções. Outra vez, né, uma coisa é a gente falar o que estava acontecendo nos anos 40, quando os primeiros livros do Érico, por exemplo, são traduzidos. Depois você tem outras questões que vão se colocando, por exemplo, já nos anos 70, 80, né, que às vezes são muito mais mercadológicas do que, por exemplo, no início, quando boa parte dessas traduções desses livros brasileiros e latino-americanos que foram traduzidos, foram traduzidos com incentivo da política do Departamento de Estado norte-americano. Se você for pegar, analisar a lista do que foi traduzido, você vê, a primeira coisa muito evidente é só autores vivos. Eles não traduziram gente, né, do século XIX, por exemplo, anterior, pelo menos num primeiro momento. Por quê? Havia um investimento na figura do escritor e, portanto, do escritor popular. Então, chegando a uma primeira resposta, é muito verdade isso. Eles estavam muito interessados em escritores que tivessem respaldo de público nos seus respectivos países. Esses autores sendo traduzidos e convidados a ir para os Estados Unidos. E aí, Érico e Jorge Amado vai haver uma grande diferença, né? Já chego lá. Mas a ideia era fazer uma ponte, né, de relações interculturais, né, em que, claro, o objetivo do Departamento de Estado era, de algum modo, uma consolidação, né, da sua hegemonia dentro da América, do continente americano. A ideia seria, então, levar esses intelectuais, esses escritores, também para os Estados Unidos, porque aí eles voltariam para os seus países, com essa experiência americana, que eles acreditavam que certamente seria positiva, e eles, então, poderiam replicar, não é, e divulgar a sua experiência norte-americana. Érico Veríssimo cai como uma luva em tudo isso. Então, ele vai em 41 para os Estados Unidos, fica 3 meses, ele vai em 43, vai dar aula lá em Berkeley, fica um ano inteiro, ele volta depois, já numa outra configuração, para ser o diretor de assuntos culturais da União Pan-Americana, já nos anos 50, 54, eu acho, alguma coisa assim. E ele realmente, apesar de ele não ser um anticomunista, não é babão, não era uma coisa assim, mas é claro, ele tinha um alinhamento com a cultura norte-americana, desde as suas leituras, as traduções que ele tinha feito de autores anglo-saxônicos, uma intimidade com o cinema norte-americano, enfim, ele tinha já, não é, toda uma postura, digamos, pró-americana. Isso não impedia que ele fosse crítico, e os 2 livros de viagem dele são muito interessantes pelas críticas que ele chega a fazer, especialmente no segundo, ele já está um pouco mais, não é, escaldado sobre os Estados Unidos e as políticas norte-americanas. Quando ele é, então, diretor dos assuntos culturais, mais ainda, porque aí ele realmente vive por dentro essas relações interamericanas a partir da política do Departamento de Estado. Então, ele só vai aumentando as críticas que ele tem. Mas ele tinha uma postura pró-americana, sem dúvida nenhuma. Então, com ele funciona muito bem. E ele volta... Aliás, a ideia de escrever os livros de viagem faziam parte desses convites. Não é? Então, não é à toa que ele tem esses 2 livros de viagem dos Estados Unidos, o Gato Preto, né? Os 2 Gatos Pretos. Porque isso já era parte do contrato, né, não formalizado, mas né, de que ele, então, divulgaria essa viagem. O Jorge Amado tinha o grande problema, né, da filiação com o comunismo. Então, ao mesmo tempo que ele era interessante pela sua figura popular, não é, eles sabiam que o Jorge Amado não ia funcionar como uma antena retransmissora, né, das maravilhas norte-americanas. E, efetivamente, ele tinha dificuldade, depois, mais para frente, até para conseguir o visto para ir para os Estados Unidos. Isso já depois que ele já não pertencia mais ao partido, e, enfim, né, ainda ele teve dificuldades para conseguir o visto norte-americano. Então, mas acho que sim, eu acho que o fato de serem autores vivos e populares foi um impulso para que fossem primeiramente traduzidos, e foram, de fato, os primeiros, né? Boa noite, Sérgio, boa noite, Carlos. Eu tenho uma pergunta do Ronaldo, que está acompanhando a transmissão ao vivo. Ele pergunta: o Brasil ganhará o Prêmio Nobel de Literatura algum dia? Acho que não, na opinião dele. O que vocês acham?
Como é o nome dele? Ronaldo. Ronaldo. Tomara que ganhe, né? Enfim, é muito difícil. Eu acho que é mais difícil falar do futuro, fazer alguma previsão, do que a gente analisar alguns casos, né? Quase foi, não, né? Enfim, então é uma pena, sei lá, que Guimarães Rosa não tenha sido, né? Por exemplo, ou Drummond. Mas realmente essas premiações elas envolvem muitas camadas, não é? O texto literário ou os textos literários são, digamos, a base, mas depois você sobrepõe tantas camadas que tem a ver com interesses e com tendências de cada tempo, né? Então fica muito. Pois é, mas também, né, vários latino-americanos, digamos, se beneficiaram do boom, não é, nos Estados Unidos, e os brasileiros sempre à margem, não é? Não teve. Chilena, Gabriel Mistral. Aham. Enfim, previsão é muito difícil, mas tomara, realmente. Não, mas é que eu acho, ele deve ter feito essa pergunta, eu imagino, porque, quer dizer, estou aqui, Ronaldo, estou tentando desdobrar a sua pergunta, porque, quer dizer, os prêmios literários, um prêmio como o Nobel, os prêmios literários viraram instâncias de consagração, num certo sentido, né? Hoje em dia, inclusive, os editores são surpreendidos, de repente, meu Deus, nunca saiu nada desse autor no Brasil, vamos correr. Então, um pouco, acho que ele quis trazer para os dias de hoje essa questão, que enfim, mas não dá para prever. Mas, por exemplo, olhando o passado, né, o Gabriela Mistral teve, mas depois que o Pablo Neruda, por exemplo, houve toda uma campanha justamente, né, desses integrantes desse Congresso pela Liberdade de Cultura, que eu mencionei antes, uma campanha realmente massiva para que não fosse dado o prêmio Nobel para o Pablo Neruda. Isso décadas. Tem cartas que comemoram, não é? Pronto, não foi esse ano, que bom, conseguimos. Então, tudo isso faz a gente imaginar as transações políticas por trás de um prêmio como o Nobel e vários outros, né? Bom, tinha o prêmio Stalin, né, para compensar, por exemplo, mas que também fazia parte de um jogo ferrenho, assim, de interesses, né? Acho que hoje a questão mercadológica é a que impera, talvez, né? A ideologia, eu acho que ela entra por aí também, né, pela questão mercadológica. Não sei. Aí já estou me arriscando. Mais perguntas? Nossa. Espera aí, só um minutinho. Microfone, Bia. Eu estava aqui pensando que, assim, né, um pouco juntando um pouco da fala do Sérgio Miceli, mas aí pensando no Brasil e nos Estados Unidos, da Argentina não entendo nada. Em que medida que, por exemplo, essa tentativa de tradução nos anos 30 não está... no caso do Brasil, não significa o fim da República das Letras, né? Porque assim, você tem um sistema do Estado novo aqui, nos anos 30, que, né, o Ministério da Educação, o Estado abre um espaço para a consagração literária, para a atividade literária profissionalmente. Mas, ao mesmo tempo, né, nos anos 30 e indo para os anos 40 e os anos 50, a literatura deixa de ter um lugar central, né, que tem no final do século XIX e começo do século XX. Nos Estados Unidos, com a indústria do entretenimento do cinema, né, que que absorve parte da arte highbrow, que vai, né, vai para lá, e o cinema americano se torna um cinema, né, pujante, enfim, né, com traços autorais, enfim, né. E no Brasil você tem esse movimento também com a música, né, que aí né, a música é também objeto dessa atenção do Estado e criam-se figuras como a Carmen Miranda, que é da música e do cinema, e que, a partir daí, você tem uma política cultural destinada à música, que
em tese, é uma arte ou uma forma de expressão, né, mais popular, de fato, com maior expressividade, com maior variedade, talvez com maior diversidade, né, que talvez não precise de tanta exegese, né, para ser compreendida fora, né. Enfim, em que medida que talvez esse movimento da literatura aí nos anos 30, a partir dos anos 30, e né, desculpa, eu não li seu livro, mas, né, no Brasil não está concorrendo com outras formas? Sei lá. Não sei se é uma pergunta isso ou se é uma afirmação, sei lá. Eu vou responder com o que eu tenho, né, mais na cabeça. Eu acho que o Érico era um escritor que justamente estava vivendo tudo isso, né? Ele tinha uma intimidade grande com o cinema, gostava, chegou a escrever alguma coisa do cinema. Nos livros dele, a menção à música popular é constante, né, nos romances. Então, acho que ele estava antenado em relação a isso, né, essa multiplicidade de, né, fontes culturais, e a literatura era mais uma delas, e talvez a literatura tivesse que conversar. Quando ele vai para os Estados Unidos, por exemplo, ele se interessa muito em escrever para o cinema. Claro, acho que ele tinha um sonho lá reservado, que ele até conseguiu realizar, mais ou menos, de que a obra dele chegasse ao cinema, e isso significava chegar a Hollywood. Houve negociações em relação ao Tempo e o Vento, Caminhos Cruzados, mas a coisa não vingou. O que vingou é um filme argentino sobre Olé e os Lírios do Campos. Esse saiu nos anos 40 já, um filme argentino. Enfim, então ele tinha até um encantamento, né? Depois ele também se desencanta um pouco quando ele visita os estúdios em Hollywood, e ele percebe como a coisa é feita, e ele é muito interessante, porque ele se dá conta de que no cinema a autoria ela se desmancha, né? E ela é coletiva, e o texto é processado, e ele entra de um jeito e sai de um outro, né? Então, aí ele se desencanta um pouco, ele chega a escrever um pouco sobre isso, né? Eu acho que ele se assusta com essa, né, abrir mão da questão autoral do escritor. Mas, enfim, agora, o quanto isso, não é, de algum modo afeta a outra questão, né, a circulação e a consagração e notoriedade, aí eu já não sei muito explicar. O que eu percebo, fazendo os estudos aí das relações interamericanas, já nos anos 50 e tudo, é que ainda existe justamente, como exemplo, esse medo, não é, do Pablo Neruda, né? Essa figura do Pablo Neruda associada ao universo da União Soviética, da esquerda, e dele ter tanta notoriedade, não é, popularidade, vende muito, ele fica realmente sendo uma figura assombrosa. Isso me dá uma ideia de que a literatura continuava sendo muito importante. E você tem esses congressos de escritores nos anos 50, 53, é muita briga em torno desses congressos, né? Justamente, né, dentro do contexto de polarização política da época. Então, acho que havia outras coisas, né, mas eu acho que a literatura, não sei, eu acho que pelo menos até os anos 50, 60, com a Revolução Cubana e tudo, a literatura ainda tinha, no mínimo, uma função dentro das disputas políticas que ainda me parece ser, não sei se central, mas ela estava lá na disputa, ela estava no páreo, de algum modo. Não sei, Sérgio. Concordo com tudo que você falou mesmo. Mesmo se você não sabe nada da Argentina. Mas já está bom. Nós sabemos que, né, as questões de consagração de qualquer autor, elas perpassam por muitos vieses, sejam políticos, econômicos, enfim, estilos, e vai por aí afora. Como é que vocês veem a questão Paulo Coelho, na questão dessa consagração, e aí a gente põe entre aspas, né, do Paulo Coelho, e essa notoriedade que ele ganha?
eu nunca estudei o Paulo Coelho, mas eu tenho um orientando que estudou e fez um artigo notável que vai defender a livre-docência agora, não é? E eu acho interessante o trabalho dele, porque como é que ele começa o trabalho dele? Ele começa mostrando como é que ele é um objeto rechaçado pela crítica literária, acadêmica, profissional, um autor rebaixado e, ao mesmo tempo, o incômodo que ele provoca, porque foi traduzido mais línguas que Jorge Amado, certo? Inclusive, essas traduções, eu tive uma vez uma curiosidade de olhar uma tradução francesa dele, e, olha, não é totalmente desinteressante em francês, certo? Ou seja, eu estou só provocando no seguinte, você tem regimes de consagração que dependem de moedas muito distintas. O regime de consagração da crítica acadêmica, ele tem uma moeda, ele tem um combustível. Mas um autor como Paulo Coelho, o regime de consagração é a vendagem, é a circulação, é o número de traduções. Não, eu acho que não são coisas. Quer dizer, dado como é hoje a morfologia do campo de atividade cultural, do campo de atividade, quer dizer, literária, você tem um espectro, não é? E uma divisão do trabalho que implica em muitos regimes de consagração, certo? O último London Review of Books, com isso eu termino de falar, no número de dezembro, há um artigo notável de análise da obra da Agatha Christie, certo? Como é que a Agatha Christie sempre foi vista pela crítica literária? Como uma escritora menor, sem menor interesse, certo? Qual é o tom, qual é a análise, o centro da análise do crítico que está no London Review of Books? De que ela é uma grande formalista e de que ela tem procedimentos estéticos notáveis. Então, quer dizer, isso, visto hoje, e ele é o texto de abertura do número, são 8 páginas de análise da obra dela, certo? Então, quer dizer, esses regimes de consagração e esses altos e baixos na reverência e na consagração, isso sempre foi assim, na pintura. Quer dizer, não houve pintores renascentistas que tinham uma cota no século XIX, não tem mais cota nenhuma no século XX, depois são recuperados. Então, acho que... Não, achei que você ia continuar. Eu acho que eu não tenho muito nada a acrescentar, eu concordo plenamente. Acho que, né, literatura, lembrando da minha orientadora de mestrado, Marisa Lajolo, ela fala, bom, quem decide o que é literatura é o leitor. Se o leitor fala que é literatura, ele lê aquilo como literatura, é literatura. Se muitos leitores fazem isso com o texto, vira literatura, ou um dos subsistemas da literatura. Então, isso se multiplica, porque o Paulo Coelho, né, ele é ou não é literatura, ele entra nessa discussão por alguns parâmetros. Mas, bom, você sabe que eu trabalho com poesia de slam, né, e de sarau de periferia, é outro problema, mas é o mesmo. Né? Quer dizer, é ou não é pobre, né, mal escrito, é feito lá na hora, é improvisado, enfim, você pode listar vários elementos que rechassem aquilo, né, e não coloquem aquilo dentro de uma categoria literária. Se você talvez olhar com outros olhos, você consegue resgatar isso. Né? Então, acho que assim, literatura é muita coisa, né? É um nome realmente guarda-chuva que recobre muitos, né? Uma vasta gama de textos, autores, estilos, seja num determinado momento, né, do tempo, seja, né, se você for pensar na história da literatura. O que a gente já chamou de literatura, né, pode ser um poema,
né, de não sei quantos mil versos, e pode ser, né, o poema Piada do Oswald de Andrade. Se você usar a mesma régua, talvez você fique na dúvida como é que você chama essas duas coisas de literatura, né? Nesse sentido, de que eu acho que deveria merecer tanta atenção dos analistas da atividade cultural o Paulo Coelho quanto Jorge Amado, qualquer escritor, certo? Quer dizer, do ponto de vista de uma análise do sentido da atividade cultural, certo? Não estou propondo padrões puros e universais, certo? Porque pela universalidade, então Paulo Coelho não há mais autor mais universal do que ele, certo? Oi? Eu sei que eu sou só mediadora, mas eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que tem uma tensão que se coloca no caso do Paulo Coelho, que tem a ver um pouco com o modo como ele reivindica ser reconhecido por uma instância que não legitima, que é a crítica profissional, que é a crítica universitária. Então, tem uma espécie de um ressentimento, me parece, que cria essa tensão de que ele não é legitimado. Ele é legitimado pelos seus milhões de leitores, né, por todo o mundo. Então, acho que isso cria uma tensão maior, aí, que vira um pouco o caso, esse caso exemplar, essa história. Mas foi eleito para a academia, não? Com isso encerramos. Na verdade, ele tem uma consagração, que é inegável, né? Mas não passa pelos trâmites acadêmicos, né? Ou seja, ele tem um tipo de consagração que a gente também não sabe quanto tempo vai durar, se ele depois vai cair no ostracismo, no esquecimento, mas que a gente não pode negar. O fato é que a gente também não sabe de onde vem isso, né? Ele é meio Tostines, né? Não sabe se vende muito porque tem muito investimento ou se tem muito investimento porque tem muitos leitores, enfim. Precisa da universidade para descobrir isso. Mais alguma pergunta? A gente teria tempo para mais uma, lá atrás. Oi. O que é consagração hoje? Né? Com tiragens pequenas, com uma fragmentação enorme, com redes sociais. O que é uma consagração de um livro de editor no Brasil e no mundo hoje? Quem quer começar? Eu acho que isso tudo que... Eu acho que são regimes especiais de consagração, quer dizer, vamos dizer, uma poetisa, como é que é aquela poetisa mineira jovem que eu acho sensacional? Hein? Ela, então, foi publicado pela companhia, como é que... Bom, então, onde esse tipo de atividade literária circula, em que tipo de ambiente, que tipo de domínio, qual é o tipo de expertise que é necessário para um profissional atinar com a inserção dessa menina, dessa moça, em termos da história intelectual e literária brasileira. Então, ela está requerendo um regime de apreciação muito peculiar. Não importa se ela está na rede social, se ela não está na rede social. Em termos do circuito em que ela pretende e, digamos assim, avoca para si um pleito de reconhecimento, eu acho que a gente tem que atinar com todos os interlocutores desse regime, certo? Se pegamos um romancista mais popular, que tem uma venda, que tem pretensão de ganhar prêmios da academia, outro regime, certo? Então, eu acho que eu concordo com você de que está tudo fracionado, fragmentado, e são muitos regimes em concorrência. O que deixa o pessoal na academia muito desconfortável, porque eles não têm mais o monopólio da consagração, certo? Esse é o ponto. Então, o que incomoda
o pessoal da academia, é que a palavra deles é uma palavra hoje, entre aspas, como a de todo mundo. Entendeu? Então, não existe mais, quer dizer, eu posso, eu tenho essa formação acadêmica, vivi sempre disso, aprecio um certo tipo de ensaísmo, de crítica, etc. Bom, mas isso é um padrão de uma formação, diz muito sobre a minha idade, a minha formação, certo? Eu acho que o que você falou está certo. Quer dizer, nós temos hoje uma situação de um mercado de bens simbólicos tamanhamente fragmentado, com tantas subdivisões, que é preciso atinar, quando se fala de um produto cultural, qual é o regime, qual é a circulação desse produto cultural. Senão, não vamos atinar com nada. Não podemos falar em geral, certo? Acabou. Esse regime universal da crítica é perempto, não existe mais, certo? Ademais, tem mais uma coisa que é bastante... a crítica acadêmica costuma associar seu exercício profissional à análise monográfica de autores, certo? E enquanto que há todo o ensaísmo hoje, onde isso é totalmente absurdo, certo? Como é que você vai atinar com um autor sem colocá-lo em relação a outros autores num espaço de concorrência? Então, um certo tipo de exercício da crítica também é uma coisa, quer dizer, dubitativa, certo? Para dizer o mínimo. E quando você pensa em consagração, né, o Sérgio mencionou do ponto de vista de onde o escritor quer estar, né? Mas também você consagra ou é consagrado por um grupo, né? Então, o leitor do Paulo Coelho, talvez, o leitor típico dele, não está realmente preocupado com a consagração acadêmica, né? São outros os indícios de consagração. Então, existe algo na ponta do escritor, mas existe também algo na ponta dos leitores e do público, né? Se você se importa com um tipo de consagração ou não, né? Para chegar a um livro, chegar a um escritor, né? E aí, claro, aí realmente esses muitos subsistemas têm a ver também com os leitores. Outra vez, né, nessa minha pesquisa com poesias de slam e de saraus, aquelas pessoas não estão nem um pouco preocupadas, né? Nem com o meu trabalho lá, né? Na verdade, eu tento ser o mais transparente possível, porque realmente eles têm um sistema próprio de consagração que, né, não está pedindo que alguém da academia vá lá. Aliás, alguns poemas falam expressamente isso, né? O meu sofrimento não vai ser tese para Playboy. Eu viro Playboy, de repente. Mas, enfim, é verdade. Eles não querem, né? Ou pretensamente não querem, não sei. E vocês dois deram já exemplos de autores que foram consagrados em outros tempos. Então, quer dizer, depende também do tempo em que o autor vai ser lido, né, e estudado. O Sérgio ainda falou disso Christie, da Alfonsina, por exemplo, né, e o Quiroga, Alfonsina. que depois, né, mais tarde, tem uma outra, tem uma reversão, né, da fortuna crítica. Tem mais. Mas isso acontece o tempo todo na história da arte. Considerando o Prêmio Nobel um paradigma de consagração mundial, como é que vocês viram a premiação do Bob Dylan? Eu vi muito bem, tranquilo. Não é um poeta? Eu acho isso. Bom, nenhum problema, justamente ao contrário. Eu acho que dá um prazer quando você vê essas instituições abrindo um pouco, arejando um pouco, né, dando atenção a outros parâmetros. Eu acho que, na verdade, é muito bom, né? E isso tem acontecido em algumas instâncias, né? Feiras literárias, quer dizer, coisas que, de algum modo, vão incorporando o fato de que, justamente, a literatura é múltipla, né?
Mais alguma? Se não... Bom, antes de agradecer, mas já agradecendo muito a presença de todo mundo, e, sobretudo, a do Sérgio e do Carlos, queria só contar uma breve anedota, assim, que é uma forma de agradecimento à presença dos dois e de vocês. Quando a gente divulgou o evento na nossa página do Facebook, houve um comentário assim: com um país desse jeito, vocês vão falar de livro? Bom, e o fato é que estamos aqui numa segunda-feira, depois de uma noite chuvosíssima, que deixou a cidade terrivelmente destruída, com uma britadeira ali embaixo, atrapalhando a fala desses dois professores. Estamos aqui falando de livros e também do país, de alguma maneira, ou principalmente do país. Então, queria agradecer muito a vocês, e a Tapera, e até a próxima.